O presidente Lula tem até a próxima semana para sancionar, vetar ou vetar parcialmente o projeto de lei de licenciamento ambiental aprovado pelo Congresso Nacional. 90 entidades que representam o setor produtivo enviaram carta ao Planalto pedindo a aprovação integral do texto. O Ministério do Meio Ambiente já trabalha na análise de demandas de outros setores da sociedade civil. Sobre esse assunto, conversamos agora ao vivo com o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco. Bom dia, Capobianco, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com você aqui, Bruno, no canal Agronotícia. Secretário, o texto aprovado, que agora está nas mãos do presidente Lula, tem um forte apoio de boa parte do setor produtivo do país. Por outro lado, os setores da sociedade civil querem aí que o projeto seja vetado. Como o Ministério vem trabalhando com essas demandas? Olha, não é apenas o setor da sociedade civil que pede ajustes no projeto. Nós temos vários setores empresariais, representantes de importantes segmentos da economia que também pedem ajustes ao projeto, na medida em que ele traz uma série de riscos de judicialização e de dificuldade, inclusive, de operação de empresas que operam em mais de um estado no país, que passará, a partir da aprovação desse projeto, a ter um sistema totalmente fragmentado de definições sobre padrões de licenciamento, tipologias de empreendimentos sujeitos a tipos diferenciados de licenciamento, que vai gerar um aumento de custo Brasil muito grande para essas empresas e, portanto, todas elas que nos procuraram, são vários segmentos da economia, juntamente com a sociedade civil, pedindo ajustes neste projeto recentemente aprovado. Uma das principais críticas é que a aprovação ou não de licenciamento ambiental são muito demoradas. O projeto estabelece prazo. Isso seria um avanço no setor ambiental? Olha, a legislação já prevê prazos para os projetos. Inclusive, recentemente, alguns anos atrás, enfrentando esse debate importantíssimo, foi realizado um estudo pelo TCU, Tribunal de Contas da União, que faz relatórios extremamente aprofundados de diferentes atividades de governo na verificação justamente de problemas em diferentes segmentos e sugestão de aprimoramentos. Esse relatório do TCU 2019 mostrou que a realidade é bem diferente daquela que tem sido ventilada e divulgada por diferentes setores. Ou seja, para o TCU, no seu relatório de 2019, apenas 1% dos empreendimentos que se encontravam dificuldades de execução ou que estavam paralisados decorriam de problemas de licenciamento. A maior parte dos problemas eram relacionados à própria elaboração do projeto, à questão de financiamento, riscos, problemas tributários, problemas de inadimplência, problemas de descontinuidade de governo, falta de recursos, etc. Então, é necessário deixar claro que o licenciamento, sim, pode receber vários aprimoramentos. Aliás, a lei traz aprimoramentos importantes. Por exemplo, a lei traz a possibilidade do licenciamento por adesão e compromisso. O problema é que, ao definir isso, extrapolou para empreendimentos de médio potencial poluidor, o que não pode ser feito por uma simples declaração por adesão e compromisso. É necessário que se corrija isso para que empreendimentos de baixo potencial poluidor, de fato, possam ser por adesão e compromisso, enquanto que aqueles de médio e alto potencial poluidor ser necessariamente precedidos de uma análise técnica adequada pelos órgãos de fiscalização. Assim como há vários outros pontos no projeto em que ele avança positivo em alguma direção, porém ele amplia excessivamente essa flexibilização, levando a riscos para o meio ambiente, para a sociedade como um todo, porque exclui
a prévia avaliação por órgãos técnicos competentes de empreendimentos com médio e às vezes até alto potencial poluidor. O senhor vê a possibilidade de combinar desenvolvimento e conservação ambiental com esse texto aprovado no Congresso? Olha, esse texto ele cria problemas no sistema de licenciamento. Nós estamos num trabalho intenso, junto ao governo, ao próprio Congresso, no sentido de avançar no aprimoramento da legislação, isso é muito importante. Recentemente, por exemplo, o Congresso aprovou a Lei do Manejo Integrado do Fogo, que interessa muito ao produtor rural, com novas possibilidades de atuação em parceria do poder público e o setor privado para enfrentar esse que é um problema dramático que afetou muito, inclusive, a economia brasileira e particularmente no estado de São Paulo, que assistiu a uma multiplicação de incêndios criminosos com muitos danos. Nós trabalhamos junto com o Congresso para aprovar essa lei, foi aprovada, sendo regulamentada e várias iniciativas estão sendo adotadas para resolver essa questão. O Conselho Nacional do Meio Ambiente adotou várias medidas de agilização de processos de licenciamento sem perda de qualidade, lembrando que o CONAMA reúne o setor produtivo com os órgãos de governo e sociedade civil, todos os estados e representação dos municípios. Há muitos processos em andamento no sentido de aprimorar as ações que visem agilizar processos, estimular o desenvolvimento econômico, promover a geração de emprego e renda, mas sempre observando a necessidade de garantir a adequada análise ambiental, porque no final dos processos, o impacto ambiental ocorrerá. Nós não podemos eliminar o impacto ambiental. Nós podemos sim normatizar para reduzir esse impacto, mitigar seus efeitos, compensar seus efeitos em benefício da atividade econômica e da conservação ambiental. Não há nenhuma contradição nisso e o empenho do governo é nesse sentido. Este projeto tem medidas relevantes que precisam ser preservadas, mantidas e implementadas, porém carece de alguns ajustes. A proposta que nós estamos fazendo é exatamente nesse sentido. Alguns ajustes no projeto para que, de fato, ele seja algo que traga agilidade, traga eficiência, a capacidade produtiva, amplie as ações de desenvolvimento econômico, porém, repito, com as devidas salvaguardas para evitar o aumento do impacto ambiental, que seria deletério para todos, inclusive e principalmente para a própria produção da indústria, da agricultura, e todos da área de serviços do que o Brasil tem e precisa crescer. Falando desses pontos específicos aí que o senhor cita, né, que precisam de ajustes, né? O senhor poderia detalhar alguns desses pontos específicos e de que forma que esses pontos, né, trazem risco para a segurança jurídica ambiental do Brasil? Olha, são vários pontos. Eu diria que um deles, que é muito significativo, é a questão do que a gente chama do Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Licenciamento Ambiental. Toda a legislação brasileira, construída a partir da década de 80, quando foi aprovada a Política Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu que você tem normas nacionais que devem ser observadas pelo conjunto dos entes federados, normas estaduais e normas municipais, mas há uma harmonia entre elas. A Constituição estabeleceu o princípio do chamado poder concorrente, onde cada ente federado pode legislar na área ambiental desde que ele não seja menos restritivo que o anterior. Ou seja, se nós temos uma norma federal, o Estado pode, dentro da sua área de abrangência e das suas áreas institucionais, operar no aprimoramento daquela lei. Mas ele pode inverter uma decisão já adotada no âmbito federal que seja prejudicial ao meio ambiente. O que isso quer dizer é o seguinte: quando uma empresa, por exemplo, ela vai se instalar num determinado estado, algumas normas são federais, que já são definidas como padrões.
aquilo que, por exemplo, exige estudo de impacto ambiental, aquilo que pode ser feito com licenciamento mais simplificado, ou seja, já há uma normativa para isso. Esse projeto, ele elimina esse processo e transfere para os entes federados a definição dessas tipologias e dessas classes de empreendimentos sujeitos à avaliação ambiental prévia. Ou seja, nós podemos ter uma situação de repetir na questão do licenciamento aquilo que foi muito danoso para o Brasil na questão fiscal, que era a guerra fiscal entre estados. Estados que ofereciam impostos mais baratos para que atrair empresas, promovendo migração de empresas entre estados, que se convencionou chamar da guerra fiscal. Agora nós vamos ter uma guerra ambiental, porque aquele estado que for menos restritivo vai atrair empresas que provocam mais impacto ambiental, que não poderiam operar num estado que tenha normas mais restritivas. Isso é inadequado, porque muitas empresas, inclusive, operam em vários estados. Isso é extremamente contraproducente, aumentando o custo, inclusive, de transação dessas empresas, que terão que se adaptar a normas diferentes para cada estado em que elas operam. Então, a norma nacional é fundamental. Esse princípio de que você tem um padrão nacional que depois é detalhado nos estados e municípios é o que está previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, é o que está previsto na Lei Complementar 140. E esse projeto muda isso, criando uma fragmentação do princípio de legislação. Há também questões envolvendo a licença por adesão em compromisso, que eu já citei, mas eu queria reforçar. Todos nós concordamos que empreendimentos de baixo e médio impacto ambiental e baixo potencial poluidor podem ser licenciados de forma simplificada por essa licença por adesão em compromisso, onde o próprio empreendedor apresenta as informações e obtém a licença. Porém, quando você tem um empreendimento de médio ou alto potencial poluidor, você não pode licenciar esse empreendimento dessa forma sem uma avaliação de órgãos técnicos competentes e de órgãos licenciadores. Isso vai promover uma série de problemas de impacto ambiental que serão judicializados. Então, na ânsia de acelerar ou agilizar procedimentos, nós estamos, na realidade, dificultando o processo, porque ninguém que for impactado por um empreendimento dá de recorrer à justiça. Ministério Público, a Lei de Ação Civil Pública, o próprio Tribunal Superior, o próprio Supremo Tribunal Federal, que já vem se manifestando nessa direção. Por exemplo, o Supremo já tornou inconstitucional 3 legislações estaduais que haviam incluído a licença por adesão em compromisso para empreendimentos de médio impacto potencial poluidor. Então, veja bem, nós temos contradições que o projeto, onde ele avança em direção positiva, ele torna processos mais ágeis, mais eficientes, porém, ele extrapola esses limites e leva à ampliação dessa flexibilização a um extremo absolutamente inconsequente e, repito, que vai gerar um processo de judicialização interminável num sistema que estava, de certa forma, bem organizado e bem conduzido, e claro que merecendo ajustes. Evidentemente que todo o sistema, toda a legislação merece ajustes, e a do licenciamento também merecia ajustes, mas esses ajustes dentro de parâmetros que prevêem não retrocesso, que o Supremo já vem tomando muitas decisões evitando, condenando o retrocesso ambiental e, ao mesmo tempo, evitando judicialização. Há muitos outros casos que nós estamos analisando nesse sentido, vários dispositivos que tornam o sistema de licenciamento muito fragmentado, muito contraditório e que avança sobre legislações em vigor que não poderiam ser mudados simplesmente por uma nova lei, porque nós já temos uma lei complementar que é superior, inclusive, a uma lei ordinária como essa que foi aprovada recentemente no Congresso. O Ministério trabalha com algum texto alternativo caso haja
veto, o senhor acha que existe espaço, por exemplo, para apresentar ao Congresso uma nova proposta de texto nesses pontos que vocês estão identificando que precisa de ajuste? O senhor acha que é possível ter essa conversa, chegar num consenso? Olha, nós acreditamos que sim, porque todos estamos defendendo a mesma questão, todos estamos alinhados. Qual é o alinhamento? Aprimorar o sistema de licenciamento para que ele seja mais eficiente, para que ele possa superar eventuais gargalos, que de fato alguns existem, para tornar ele mais ágil. Mas, repito, o limite qual é? O limite é quando você faz um movimento nessa direção que acaba fragilizando a legislação e levando ao risco de aumento de impacto ambiental que deveria ser evitado justamente pelo licenciamento. Porque o que é o licenciamento ambiental? Isso precisa ficar muito claro. O licenciamento ambiental não é uma burocracia. O licenciamento ambiental é uma ferramenta da sociedade brasileira, prevista na Constituição Federal, normatizado por resoluções do CONAMA e principalmente pela Lei Complementar 140, que estabeleceu como esse regramento opera no país com o objetivo exatamente de compatibilizar desenvolvimento com segurança ambiental. Então, o licenciamento é uma ferramenta de defesa, inclusive, da produção, porque não se admite mais no Brasil, em nenhum lugar do mundo, o crescimento sem a devida observação da necessidade da conservação ambiental. Isso já está consagrado nas legislações, está consagrado no Brasil, está consagrado nos tratados internacionais. Então, não é possível você simplesmente deixar de observar a necessidade de promover a defesa ambiental no processo de desenvolvimento econômico. Então, esse que é o licenciamento. Nesse sentido, o governo federal e o Congresso Nacional estão alinhados. Vamos fazer tudo o que for necessário e possível para melhorar os fluxos, os processos, incorporar novas tecnologias, incorporar novos procedimentos mais ágeis, mais eficientes, sem perder a qualidade ambiental. Por isso que nós estamos propondo uma discussão de textos alternativos, ajustando determinados dispositivos que foram incluídos no projeto, e nós temos muita expectativa positiva de que seremos bem recebidos. O governo está trabalhando nisso nesse momento, evidentemente que tudo isso vai ser apresentado ao presidente Lula, que ao fim e ao cabo é quem decide o encaminhamento que será dado, mas a nossa expectativa de vários ministérios atuando de forma integrada, sob a coordenação da Casa Civil e da Secretaria de Relações Institucionais, ministro Rui Costa, ministra Gleisi Hoffmann, com a ministra Marina e vários outros ministérios, é de oferecer ao Congresso um texto alternativo para aquilo que nós consideramos que precisa ser corrigido. A nossa expectativa, repito, é muito positiva, porque nós estamos lidando com esse projeto, Bruno, de forma propositiva. Nós não estamos lidando de forma negativa, dizendo que está tudo errado. Nós não estamos nessa direção. Nossa direção é o seguinte: o que nós podemos ajustar nesse projeto para que ele possa ser implementado, essa lei possa vigorar, garantindo, como eu disse, melhorias no sistema, sem comprometer a qualidade ambiental e a defesa do meio ambiente, que é um bem, é um direito consagrado na Constituição e, como eu disse, normatizado em várias leis, inclusive superiores a essa aí que está sendo aprovada agora. Secretário, para a gente encerrar, queria que o senhor avaliasse essa questão do argumento de que a legislação atual é um gargalo para o desenvolvimento econômico, né? Que muitas das obras importantes de infraestrutura, né, para o agronegócio, né, na mineração, acaba travada por conta dessa lei da questão ambiental.
Quais, dentro do que está proposto hoje com esse novo projeto, muitas das coisas, né, se propõem que serão desburocratizadas. Qual a avaliação de vocês nesse sentido, como a gente vem falando, né, sobre essa questão de simplificar, né, processos de licenciamento, isso destravaria muitas obras especificamente de infraestrutura. Qual a avaliação de vocês? Existe esse gargalo Olha, nós temos um processo extremamente acelerado de licenciamento ambiental hoje no Brasil. No que diz respeito ao governo federal, ao IBAMA, que é o órgão responsável pelas obras que ficam sobre responsabilidade federal, quais são essas obras? Em áreas públicas federais, evidentemente, mas aqueles empreendimentos que envolvem mais de um estado, ou em recursos hídricos também envolve mais de um estado, na questão de petróleo e gás, questão de mineração do ponto de vista de exploração offshore, ou seja, até a ação do governo federal ela é delimitada. O IBAMA, que é o nosso órgão licenciador, não é responsável por licenciar tudo. Ele é responsável por licenciar parte dos empreendimentos, notadamente os empreendimentos mais complexos, os maiores empreendimentos, que, via de regra, são aqueles empreendimentos com maior impacto ambiental potencial e que, portanto, exigem análises criteriosas. Mas eu me socorro, mais uma vez, a um relatório do TCU, quer dizer, do Tribunal de Contas da União. Não somos nós que estamos dizendo que não é verdade que o gargalo para as obras esteja na questão ambiental do licenciamento. Não somos nós que estamos dizendo isso, é o próprio Tribunal de Contas da União, que, como eu disse no início dessa entrevista, relatou em seu relatório, um relatório bastante profundo, detalhado, que apenas 1% das obras que estavam paradas naquele ano decorriam de licenciamento ambiental. Ou seja, há uma certa mistura nos argumentos. É claro que podemos aprimorar, queremos aprimorar e estamos aprimorando. Um exemplo típico disso é o caso do licenciamento de obras de saneamento, por exemplo. Nós temos, já vigorando há muitos anos, uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que simplificou muito o licenciamento de obras de saneamento. Porém, agora o projeto de lei, mais uma vez, vem reforçando isso. Nós concordamos. Nós achamos que o saneamento precisa ter procedimentos simplificados. Nós somos favoráveis a isso. Entre você ter um sistema simplificado, que agilize processos, e não ter licenciamento nenhum, há uma enorme diferença. Então, nós discordamos do projeto quando ele elimina a necessidade de licenciamento para obras de saneamento, mas concordamos de que, no sentido de que essas obras têm que ser simplificadas. Então, nesse sentido, não é adequado e nós refutamos o argumento de que o licenciamento é o principal gargalo, né? Nós concordamos que aprimoramentos sempre são bem-vindos e estamos sempre dispostos a fazer, seja por lei, seja por normativas infralegais, seja por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Concordamos com os avanços que o projeto apresenta, que são positivos, e entendemos que alguns ajustes são necessários. Secretário, muito obrigado pela participação e pela disponibilidade de estar com a gente aqui no Agro Mais. Um ótimo dia para o senhor e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.